constitucional a Justiça Militar da União julgar civis a arguição de descumprimento de preceito fundamental 289 de 2013, que está pendente de julgamento, questiona a constitucionalidade do Código Penal Militar em seu artigo 9º, incisos 1 e 3, que versam especificamente sobre as hipóteses de civis cometerem crimes militares em tempo de paz e por isso serem julgados pela Justiça Militar. Nesse vídeo, vamos falar sobre a ADPF 289 de 2013, sobre qual é o posicionamento dos amici curiae que foram habilitados nesse processo, como está a votação dos ministros do STF e no final eu vou expor a minha opinião com fundamentação jurídica sobre o assunto. Eu sou Suzy Castro e esse é o canal Você por Dentro do Direito Militar. E eu te convido a se inscrever e a ativar as notificações para não perder os nossos vídeos. Vamos lá? A ADPF 289 foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República em 2013 no Supremo Tribunal Federal. O pedido principal é simples, mas poderoso. Pede-se que o STF declare inconstitucional a possibilidade de civis serem julgados pela Justiça Militar da União em tempos de paz. A justificativa? Porque a Justiça Militar é uma justiça especializada e não deveria julgar civis que não pertencem às Forças Armadas, a não ser em situações excepcionais. Conforme a linha do tempo dessa ADPF, em 15 de agosto de 2013, a PGR entrou com essa ação no STF. Mas apenas em 2019, o processo entrou em pauta, mas foi retirado antes do julgamento. Em outubro de 2021, a ação voltou à pauta com um intenso debate e participação de organizações da sociedade civil. Em 27 de outubro de 2021, após pedidos de diversas entidades para ingressarem como amici curiae, o STF retirou novamente o processo da pauta. Desde 2015 até 2023, foram admitidas muitas instituições como amici curiae. Pediram a admissão e se posicionaram expressamente favoráveis a essa ADPF e, portanto, contrários à competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempos de paz, as seguintes instituições: o Conectas Direitos Humanos, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, o Coletivo Papo Reto, o Instituto de Defesa da População Negra, o Justiça Global, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Grupo Tortura Nunca Mais, o Instituto de Defensores de Direitos Humanos, o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos tribunais superiores, o Instituto Ser de Direitos Humanos. Outras instituições foram admitidas como amici curiae, mas ainda não se posicionaram se são favoráveis ou não à ADPF. São elas: o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e o Instituto dos Advogados de São Paulo. Até o momento, o objetivo de tais instituições é contribuir com a expertise jurídica e a defesa da pluralidade no debate e atuar no plano processual, mas essas, especificamente, ainda não se posicionaram em relação ao mérito constitucional sobre a competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempos de paz. Também o Ministério Público Militar habilitou-se como amicus curiae nessa ADPF, mas de forma diferenciada. Ele reivindica o direito de defesa de sua competência legal para atuar no processo, mas ainda não se expressou contrário à ADPF. Tratou-se de defender seu papel institucional no exame da questão e, até o momento, argumentando com foco na legitimidade de sua intervenção. Até o momento, portanto, não há amici curiae against, ou seja, não há instituições admitidas que se declaram expressamente contrárias à ADPF, defendendo, portanto, a competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempos de paz. Quanto aos ministros do STF, mesmo já tendo passado 10 anos desde o ajuizamento dessa ADPF, ainda não proferiram votos, nem mesmo o relator, que é o ministro Gilmar Mendes. Mas afinal, o que está em jogo nessa ADPF? Segundo o Código Penal Militar, civis podem ser julgados por crimes militares previstos no Código Penal Militar, quando o fato tiver conexão
com as atividades militares ou com as instituições das Forças Armadas. Porém, a PGR argumenta que isso fere princípios constitucionais, como o do juiz natural e do devido processo legal. Se o STF julgar a ADPF procedente, a Justiça Militar da União perderá a competência para julgar crimes cometidos por civis em tempo de paz, o que representaria uma restrição histórica na atuação da Justiça Militar da União. Atualmente, o julgamento da ADPF 289 de 2013 está suspenso, tendo sido retirado de pauta pelo relator. Quanto à minha opinião com embasamento jurídico, entendo que, assim como muitos outros juristas também entendem, a Justiça Militar deve sim manter a competência para julgar civis que cometam crimes militares que são os diretamente relacionados à atividade militar. Ou seja, se o militar atua como força de Estado, o civil deve responder perante a justiça especializada em resguardar essa função de Estado que está sendo defendida. Há fundamento constitucional expresso no artigo 124 da Constituição Federal que diz: a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Ou seja, a Constituição não restringe os crimes militares ao universo dos militares. Ela atribui competência à Justiça Militar da União com base na natureza do crime, desde que seja um crime militar definido em lei, independentemente se o autor do fato é um civil ou um militar. Portanto, é a própria Constituição que admite a hipótese de civis serem julgados pela Justiça Militar da União, desde que a conduta esteja prevista como crime militar no Código Penal Militar. E isso é claramente distinto na Justiça Militar Estadual, sobre a qual a Constituição especificou que apenas os militares estaduais são julgados no âmbito das justiças militares estaduais e não os civis. Então, quanto à Justiça Militar da União, seria um contrassenso considerar inconstitucional os dispositivos do Código Penal Militar que listam as hipóteses em que civis podem cometer crimes militares, porque é a própria Constituição Federal que autoriza isso, estabelecendo o crime militar em razão da matéria e não em razão da pessoa que pratica o crime. Inclusive, há precedentes no STF favoráveis à competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz, especialmente quando o civil comete crime em ofensa direta à função e às atividades militares, bem como contra as instituições das Forças Armadas. Por exemplo, no habeas corpus 112.932 do Rio de Janeiro de 2015, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, sustentou que em ações de GLO, os militares estão exercendo uma função típica de Estado e crimes praticados por civis contra eles devem ser julgados na Justiça Militar da União. Analisou-se nesse habeas corpus específico sobre o crime de desacato contra militar em atuação no Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. E foi reconhecida a competência da Justiça Militar da União por haver previsão legal e por envolver ato contra militar em serviço militar. Apesar de a autorização constitucional ser o argumento resolutivo para o mérito dessa ADPF 289 de 2013, outro argumento é quanto à segurança jurídica e à proteção institucional das Forças Armadas. Permitir que a justiça comum julgue delitos praticados contra os militares das Forças Armadas e suas instituições no exercício de suas funções quebra a simetria e a previsibilidade do sistema. A Justiça Militar da União possui uma estrutura, uma formação especializada, destinada a compreender os valores protegidos pelo direito penal militar e aplicar essas normas com a devida técnica. E você, considera que a ADPF será julgada procedente? Ou considera que será mantida a competência da Justiça Militar da União para julgar civis que cometam crimes militares? Deixe sua opinião aqui nos comentários, esse debate é essencial. E claro,
curta, compartilhe e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, porque aqui você fica por dentro do direito militar. Até mais!